Olá pessoal, eu sou a Leonete Cristina. Nesse vídeo faremos a resolução comentada das questões de matemática da prova do Proitec de 2015. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam o vídeo. Qualquer coisa deixem nos comentários. Vamos começar. Começando a resolução das questões, vamos iniciar com a 16. Fazendo a leitura do enunciado, temos: após a repercussão do fato de que trata o texto 1, o professor de História dividiu o número de alunos em 2 grupos para promover um debate em sala de aula sobre a temática. O grupo A se posicionou contra o lixamento e o grupo B favorável. Sabendo que dos 27 alunos estavam presentes na aula, que no grupo A havia 11 alunos a mais que no grupo B, o número de alunos do grupo A é igual a... Vamos calcular. Então, transcrevendo as informações do enunciado para cá nossos dados, a gente vai ter que o número total de alunos vai ser 27. Aqui, ó, formado. Eles estavam presentes, então foi a partir deles que a sala foi dividida. O grupo A foi o grupo contra, então tem 2 informações. E o grupo B foi favorável. O grupo A, ele tem 11 alunos a mais do que o grupo B. Então, a gente tem 2 informações aqui, ó. E o que é que está pedindo? O número de alunos no grupo A. Veja que nós não temos nem o número do grupo B e precisamos calcular o do grupo A, mas temos informações que a gente pode transformar em 2 expressões matemáticas. A gente vai saber ó, que o número de alunos do grupo A mais o número de alunos do grupo B é igual a 27, ó, o número total de alunos. E o número de alunos do grupo A vai ser igual ao número de alunos do grupo B mais 11. Todas essas 2 informações elas foram retiradas do enunciado. Com essas 2 informações, a gente pode resolver esse sisteminha de 2 variáveis. Então, o que é que a gente vai fazer? Substituir essa primeira expressão, A igual a B mais 11, aqui em cima, em A mais B igual a 27. Então, a gente vai pegar o B mais 11, ele vem para cá, ó, no lugar onde era o A, mais B igual a 27. Vamos resolver a expressão. 2B é igual a 27, positivo passa negativo, 2B é igual a 16. B vai ser igual a 16 dividido por 2, B vai ser igual a 8. Então, a gente chegou aqui ao número de alunos do grupo B, mas a gente precisa do grupo A. Então, vamos calcular. A gente volta para cá e coloca o valor de B. A vai ser igual a 8 mais 11. Então, A vai ser igual a 19. Significa dizer que o grupo A tem 19 alunos e a gente pode marcar a letra A como alternativa correta da questão 16. Na questão 17, temos o seguinte. Supondo que a quantidade de justiceiros do texto 1 é composta por 44 homens e 36 mulheres, e que 60% do total de justiceiros foram identificados e levados a julgamento, garante que a quantidade mínima de mulheres levadas a julgamento será? Vamos pensar um pouco. O que é que a gente tem aqui, retirando dados do enunciado? Os justiceiros são os homens e as mulheres. Precisamos somar a quantidade dos dois para ter o total de justiceiros. Então, a gente vai ter aqui, ó, 44 mais 36, retirado daqui, que vai dar um total de 80 justiceiros. Essa foi a primeira informação. A outra informação é que 60% dos justiceiros foram identificados e levados a julgamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quantas pessoas foram levadas a julgamento. Então, esse 60% vai 60% de quanto? De 80, que a gente já calculou. Então, agora vamos fazer o cálculo dessa porcentagem. Então, 80 justiceiros está para 100%, assim como 60% está para X justiceiros. Vamos calcular. 80 sobre X, 100 sobre 60. Resolvendo aqui a expressão, né, a gente vai ter 100x igual a 80 vezes 60, x é igual a 4.800 dividido por 100. X vai ser igual a 48. Essa é uma informação muito importante. A partir dela, a gente consegue resolver a questão. O que é que significa dizer? Que eu vou ter 48 pessoas, entre homens e mulheres, que vão ser identificadas e levadas a julgamento. Mas eu preciso responder a pergunta: qual é a quantidade mínima de mulheres que vai ser levada a julgamento? A quantidade mínima de mulheres vai ser levada a julgamento vai ser quando o número de homens for máximo. Ou seja, dos 60% das 48 pessoas, quando todos forem homens, vai ter a menor quantidade de mulher. Ou seja, quando dos 48 que forem identificados e levados a julgamento, 44 forem homens, a gente vai ter no mínimo, a quantidade mínima vai ser 4 mulheres. Então, a gente pode marcar aqui, ó, a letra D. Entenderam?
Quando a quantidade de homens for máxima, a quantidade de mulheres será mínima no número de justiceiros identificados e levados a julgamento. Alternativa correta da questão 17, a letra D. Questão 18. O número 500.000, presente no título do texto 2, representado em notação científica, é? Precisamos fazer primeiro duas coisas: relembrar o conceito de notação científica e escrever o número 500.000. A notação científica ela é usada quando você precisa representar números ou muito pequenos ou números muito grandes. Então, eles ficam muito extensos e por isso a gente coloca notação científica. É uma forma de representá-los. E ela é composta pela mantissa e pelo expoente. Então, a gente tem que escrever 500.000 nessa forma aqui. Mas eu preciso lembrar como é escrito em forma de algarismos, né, o meu 500.000. Então, eu tenho que escrever esse número aqui. Então, vou me lembrar. Então, tem que lembrar unidade, dezena, centena, milhar. Tenho 500.000. Então, escritos o 500.000, eu preciso saber o seguinte: como é que eu transformo esse número para essa anotação? Tenho que prestar atenção no primeiro algarismo significativo e na posição da vírgula. Então, eu vou escrever o primeiro algarismo significativo e minha vírgula tem que chegar até ele. Então, a minha vírgula vai andar quantas casas? Por que a minha vírgula está aqui? Só lembrando, porque eu tenho vírgula 00. Quando eu tenho minhas casas decimais 0, eu não preciso colocar vírgula, mas para fazer a mudança para a notação científica, eu preciso saber onde ela está, a posição. Então, quantas casas ela vai andar? 1, 2, 3, 4, 5. Significa que meu expoente vai ser 5 e eu posso escrever o número dessa fórmula. 5 algarismo significativo e 5 de expoente. Então, 500.000 será escrito da forma 5 vezes 10 elevado à quinta potência, podendo marcar a alternativa C como correta da questão 18. Questão 19. Uma das capitais citadas no texto 2 é São Paulo, cuja população estimada em 2014 era de 11.895.893 habitantes, em uma área de 1.521,11 km². Nesse período, a densidade demográfica de São Paulo era aproximadamente de... Vamos calcular. Primeiro, eu preciso lembrar o que é a densidade demográfica, né? Que é a relação entre a população e área, é a razão entre a população e área. E a gente vê também aqui pelas unidades da resposta. Então, a gente tem habitantes dividido por quilômetros quadrados. O que a gente precisa prestar atenção? Se vocês olharem aqui, esses números foram escritos de forma bem parecida, ó. A gente tem que ver que esse aqui, ó, a gente tem milhões e esse aqui a gente tem 1.000. Então, é uma divisão, ó, de números que a gente vai colocar. Precisa prestar atenção aqui, onde está a vírgula. Por isso que eu escrevi sem o zero, que esse zero aqui ele pode não ser escrito. Então, eu vou fazer essa divisão e o resultado vai dar 7.820 habitantes por quilômetros quadrados. É uma questão aparentemente simples, mas a gente precisa ter cuidado, ó, na posição das casas, tá bom? Na posição das unidades de centena, milhar e milhão e da posição da vírgula. A alternativa correta da questão 19 é a letra C, 7.820 habitantes por quilômetro quadrado. Questão 20. Segundo o texto 2, São Paulo é a capital com maior número de casos de linchamentos no Brasil. Supondo que 15% da população de São Paulo já tenha sofrido alguma tentativa de linchamento e 8% desses morreram, a porcentagem de mortalidade em relação à população de São Paulo é? Vamos pensar um pouquinho. Veja só. A primeira informação retirada do texto é o seguinte: 15% da população de São Paulo já sofreu uma tentativa de linchamento. Então, se eu pensar aqui que o todo, que é a população de São Paulo, 15% já sofreu linchamento, eu estou aqui nessa fatia amarela. Então, isso aqui, 15%. Mas ele contra outra informação, que dentro desses 15%, 8% já morreram. Então, a gente tem aqui, ó, dentro do 15, 8%. Então, a gente está aqui nessa fatia azul. Então, a pergunta da questão é o seguinte: quanto essa fatia azul representa em relação a esse todo, ou seja, em relação à população de São Paulo? Então, o que é que a gente quer saber aqui, ó? Quanto representa 8% dos 15%? Então, a gente tem que fazer isso, ó, 8% de 15%. Então, quanto é 8% de 15? Ó? Então, a gente vai fazer só 8 sobre 100 vezes 15. 8 vezes 15, 120 dividido por 100.
vai ser igual a 1,2%. E a gente pode marcar como alternativa correta, ó, a letra A. Questão 20, letra A. Percebam que eu tenho que lembrar o todo, é a questão da referência na porcentagem. Então, a gente tem 15% do todo e 8% do todo. Mas é 8 de 15, ok? Até a próxima. Questão 21. No texto 3, dos 1.817 comentários deixados no Facebook do Jornal Extra, 71% apoiaram os feitores contemporâneos. Supondo que todos os comentários eram de pessoas diferentes e que, desse total, somente 15 pessoas replicaram a reportagem do jornal em sua página pessoal do Facebook, o percentual dessas pessoas que comentaram e também publicaram o fato é de aproximadamente de... Vamos calcular. Vejam só, ele dá o total de comentários e diz que somente 500 pessoas elas replicaram a postagem do jornal, do total, tá vendo? Total e 500 desse total. Então, é possível fazer uma relação. Total de comentários, eu faço 1.817 equivale a 100% e 500 equivale a quantos por cento? E aí, a gente fazendo esse cálculo, a gente consegue responder a questão. Então, 1.817 dividido por 500 é igual a 100 sobre x. Realizando as operações, a gente chega ao valor de 27,52. Fazendo o arredondamento, a gente vai chegar que x vai ser igual a 28%. Então, a resposta da minha questão é a letra B, onde eu digo que 500 corresponde a 28% do total de comentários deixados na página do Facebook. Questão 22. Segundo o texto 3, do total de 1.817 comentários no Facebook do Jornal Extra, o percentual de opiniões favoráveis aos linchadores foi de 71%. O percentual de opiniões contrárias a esse tipo de violência urbana na página dessa publicação corresponde aproximadamente ao número de... Veja, a gente precisa saber agora, ó, quem é contra. Então, o que é que a gente tem? Veja só. Comentários, o total foi 1.817 e favoráveis são 71%. Eu tirei aqui do enunciado. E ele quer saber quantos são contras, mas a gente ainda não tem como saber calcular direto essa informação. Então, o que a gente pode saber é o seguinte, a porcentagem de que foi contra. Então, a gente vai ter que quem foi contra é igual ao total menos o favorável. Quem é o total? É o todo, os 100%, né? Então, 100% menos 71% vai dar igual a 29%. Então, agora eu sei que a porcentagem de comentários contra foi de 29%. Sabendo quem é o total e sabendo a porcentagem contra, eu posso calcular. Vamos escrever a relação aqui, ó. 1.817 está para 100%, que é o total de comentários, e contra se refere a 29%. Então, posso montar 1.817 dividido por x, 100 dividido por 29. Resolvendo a expressão, a gente vai ter x igual a 526,93. Fazendo devido arredondamento, a gente vai ter que x é igual a 527. Ou seja, 527 comentários foram contra. Então, a gente pode marcar como alternativa correta da questão 22 a letra C. Questão 23. O número de anos citados no início do texto 3, entre duas ocorrências apresentadas, é uma quantidade escrita em numeração binária igual a... Chegamos aí à questão de números binários. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos puxar o texto 3, lá da prova de português, e trazemos só um trechinho para cá. Vamos pegar aqui, ó, a diferença de anos. Ele diz o seguinte, os 200 anos entre as duas cenas, ou seja, a diferença, né? Então, a gente tem que fazer essa leitura do texto e trazer para cá. Então, 200 anos. Então, a gente precisa fazer o quê? Transformar o número 200 em escrita no sistema binário. Então, como é que é escrita no sistema binário? A gente só escreve um número na base 2, usando os algarismos 0 e 1. Então, é isso que a gente vai fazer. Uma das técnicas que a gente usa é chamada de divisões sucessivas. Então, a gente vai utilizar essa técnica para fazer a transformação desse número. Então, vamos lá. Então, como é que eu faço essa transformação sucessiva? Eu vou fazer a divisão por 2. Então, vou fazer aqui, ó, primeiro 200 dividido por 2 vai dar quanto? 100. 100 vezes 2, 200. 200 mais 200 igual a zero. O que é que a gente tem aqui? Dividendo, divisor, quociente e resto. E eu vou ter, ó, sucessivamente toda essa estrutura. Então, eu preciso ter atenção, ó, ao resto.
Então, é muito importante guardar esse resto e fazer essas divisões assim, vai nos facilitar para escrever o número. Terminei aqui, deu 0, ainda divide, vamos dividir. 100 dividido por 2 igual a 50. 50 vezes 2, 100. 100 menos 100, 0. Mais uma vez a mesma estrutura. Qual foi o resto? 0. Continuando. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por vezes 2 dá 50. 50 menos 50, 0. Mais um resto. Vamos continuar a divisão. 25 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 25 menos 24 dá 1. Ó, resta 1. Vamos continuar. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 12, 0. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, 0. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. 1 dividido por 2 vai dar 0. 0 vezes 2, 0. 1 menos 0, 1. Quando a gente chega no 0, como quociente, significa que a nossa divisão sucessiva ela acabou. Então, terminei todas as divisões. Quando eu chego aqui, ó, eu preciso escrever agora o número que se chama binário. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui, ó, do final para o começo. Então, eu vou me concentrar nos restos do final para o começo. E aí eu vou ter, ó, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então, eu vou ter aqui, ó, veja que eu tenho toda essa sequência aqui, ó. Tá vendo? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Aqui, ó. Então, o que é que significa isso? Que eu escrevi o número 200 dessa forma. Mas para representar a base 2, ó, estou colocando aqui o parênteses está na base 2, que é a anotação correta. Quando eu olho isso aqui, esse valor escrito na base 2 corresponde ó, à alternativa A. Questão 23, alternativa correta, alternativa A. Questão 24. O fato relativo ao açoite no tronco, representado no texto 3, situa-se no contexto do século? Vamos olhar. Trouxe aqui o texto 3, lá de cima da prova de português, para a gente olhar. Primeiro ele traz aqui, ó, uma situação inicial do tronco e ao posto. O texto está se referindo ao tronco, então ó, tem que me ater a informação aqui do tronco. E ele pergunta qual é o século que isso acontece. Então eu tenho que procurar no texto quando é que acontece. Se a gente olhar o texto com atenção, a gente não vai encontrar o século, mas a gente vai encontrar o ano que acontece. Está aqui, ó. Então, se em 1815, né, existia a situação do tronco, então a gente precisa fazer o quê? Transformar esse ano em século. Então, como é que eu vou escrever o ano 1815 em século e em número em algarismo romano? Então, eu tenho que fazer 3 coisas. Já fiz a leitura do texto, a compreensão. Preciso transformar 1815 em século, escrevendo em algarismo romano. Como é que eu faço essa transformação? Primeira coisa, eu preciso olhar o final do ano. Ele é ou não terminado em 00. Se ele for terminado em 00, o próprio século são os algarismos que ficam aqui no início. Quando ele não termina em 0, o que eu tenho que fazer? Vou desprezar esses algarismos e vou focar aqui nesses 2 algarismos iniciais. Foco nesses 2 algarismos iniciais e faço a soma com 1. Então, vou fazer 18 mais 1, que vai dar 19. Ou seja, o século que eu vou ter a situação do tronco é o século 19. Mas a questão ela não pede direto 19, ela pede em algarismo romano. Então, vamos transformar. Então, eu tenho que escrever 19 em algarismo romano. A 19, ele vai ser o quê? Eu posso representar primeiro com o 10 e o 9. Mas como é que eu represento o 10? Tem uma letra X direto representando. Se a gente fosse na sequência dos números, a gente vai ter aqui, ó, 15, que é quem? 10 mais 5. Eu tenho as 2 letras que representam, então eu vou ter aqui, ó, XV. Aí se eu fizer para 16, 17 e 18, o que é que eu vou ter? Ó, 18. 10 mais 8 vai ser 10 mais 5 mais 3, eu tenho mais letras X, V, I e I. Então eu tenho 18. 19 ocorre o seguinte, eu vou ter o quê? 10 mais 9. Só que quando chega aqui no 9, eu não tenho como representar o 9 fazendo aqui a soma a partir do 5. E sim o contrário, eu faço do 10 menos o 1. Então, eu faço 9 é igual a 10 menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, I, 1 e X. Então, é 10 menos X. Então, como é que eu vou escrever 19? 19 vai ser igual a 10 mais 10 menos 1. Então, eu vou ter 10x aqui e 1x, que é 9. Então, o meu século XIX será escrito com x e x.
que vai ser a alternativa D, tá certo? Então, século XIX, X e X. Questão 25. No texto 4, é possível visualizar um jovem brincando com uma pipa. Aqui o jovem. Supondo que as mãos do garoto estão à altura de 1,70 metros do chão, que o vento permite que o fio fique esticado e que o triângulo visível na figura 1 é o triângulo retângulo, com A, B igual a 30 metros, a altura da pipa estará em metros a partir do chão. Quando desenrolar 50 metros é igual a... Vamos calcular. Veja que eu coloquei aqui a setinha do mouse sempre em função da figura. O que é que está me dizendo? A altura da mão do jovem, tá? Ele quer saber a posição da pipa quando estica 50 metros. Então, o que é que ele quer saber? Qual é a altura que a pipa vai ficar do chão? A altura que a pipa vai ficar do chão é essa aqui, ó, que corresponde ao quê? A essa altura, que é o segmento AC, mais a altura da mão do jovem. Então, eu vou ter aqui, ó, que o azulzinho é igual ao verde mais o vermelho. Como é que eu vou calcular esse pedacinho vermelho aqui? Se a gente prestar atenção, aqui a gente vai ter o triângulo retângulo, como ele colocou, tá aqui o ângulo reto, né, pra gente ver. Então, vamos trazer esse triângulo para cá. O que é que a gente tem? O triângulo retângulo, formado pelos vértices A, B e C. O segmento AB equivale a 30 metros, conforme enunciado, e o segmento BC a 50 metros, que é o fio esticado. Também foi nos fornecido o valor, tá aqui, ó, 50 metros de fio e tá no desenho. Então, a gente precisa, para calcular o trecho aqui em vermelho, ó, calcular o segmento AC. Como ele é um triângulo retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para calcular, que é a soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Colocar corretamente quem são os elementos do nosso triângulo retângulo. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? A hipotenusa, 50 metros, os catetos AB, 30 metros, e o AC é o que eu quero. Então, 50 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais AC ao quadrado. Resolvendo essa expressão, então a gente tem aqui, ó, AC, 2.500 menos 900, AC ao quadrado 1.600, AC igual a raiz quadrada de 1.600, a gente tem que AC equivale a 40 metros. Ora, então se eu já tenho a altura da mão do jovem mais o segmento AC, eu posso calcular qual é a altura da pipa, que vai ser 1,70 mais AC. A altura vai ser 1,70 mais 40. A altura da pipa vai ser igual a 41,70 metros. Então, a gente tem aqui, ó, a possibilidade e marcamos a alternativa correta da questão 25 como a letra B. Questão 26. Na investigação de um caso de linchamento em via pública, 15 pessoas foram levadas a júri popular. Desse total, 4 foram consideradas inocentes e as demais foram julgadas culpadas. Após o julgamento, ao ser selecionada uma das 15 pessoas ao acaso, a probabilidade dessa pessoa ter sido considerada culpada é de... Vamos calcular. Primeiro, precisamos relembrar o conceito de probabilidade de um evento, que é o quê? O número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do evento S. Então, no problema, a gente precisa contextualizar quem é o evento A e quem é o evento S. Como é que a gente vai contextualizar? Pela pergunta, né? Então, ele quer saber o seguinte, qual é a probabilidade dessas 15 pessoas, ou seja, de todas as pessoas que foram a júri, de 15 das pessoas aqui julgadas, que a gente tenha que tirar a culpada. Então, a gente tem que ver, o estudo que a gente está estudando é o evento A dentro do evento S, dentro das pessoas julgadas, culpadas e julgadas. A gente tira essas informações direto do enunciado, ó. Quantas foram consideradas culpadas? A gente tem que ver 15 menos 4, porque ele diz que 4 foram inocentes. E quantas são julgadas? No total de 15, ó. Então, a probabilidade vai ser o quê? 15 menos 4, 11, dividido por 15. Então, a probabilidade que a gente tenha uma pessoa sorteada culpada é de 11 sobre 15, que corresponde à alternativa D. Questão 26, alternativa D. Questão 27. Em uma cidade brasileira, ocorreram 60 linchamentos em 2014. Esse número foi 20% maior que os linchamentos ocorridos em 2013.
O número de ocorrências do mesmo tipo nessa cidade em 2013 foi igual a... Vamos calcular. Vou colocar aqui os dados para a gente ver. Então, a gente tem aqui uma análise da cidade brasileira em 2013 e 2014. Então, vamos ver o que é que a gente tem. A gente tem informação que 60 lixamentos ocorreram em 2014. E aí corresponde a 20% a mais que em 2013. Se a gente disser que 2013 é 100%, então o que é que a gente vai ter? Em 2014 vai ser 100% mais 20%. Então, ano de 2013 mais 20%, que vai ser igual a 120%. A partir daqui a gente já pode fazer uma relação. Ó. Por quê? Porque 60 vai estar para 120 e o número de pessoas que eu quero saber, que número de lixamentos, vai estar para 100%. E aí eu consigo saber quanto vai ter no ano de 2013. Montei aqui as minhas relações. Então, eu posso só resolver, ó, 60 dividido por x, 120 dividido por 100. Então, 120x é igual a 60 vezes 100. X vai ser igual a 6.000 dividido por 120, x vai ser igual a 50. O que é que significa dizer? Que em 2013, 50 pessoas sofreram lixamento. E aí eu marco a alternativa correta da questão 27 como a letra C. Questão 28. Considere a figura 2 para responder a questão 28. No formato da letra X, identificam-se dois triângulos idênticos. Supondo que os triângulos sejam isósceles, medindo 10 cm de base e 13 cm de lado, a área de cada triângulo é... Vamos calcular. Veja só, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a figura 2, aqui da palavra, né? Do nome do jornal. E a gente tem dois triângulos, eu trouxe para cá. A gente tem a cada um na sua posição. E foi dito que ele é um triângulo isósceles. Então, essa informação é importante para a gente se lembrar. O que é um triângulo isósceles? A gente tem dois lados iguais e um diferente. Então, essa é a característica do triângulo. E ele diz assim, ó, que a gente tem base medindo 10 e lado medindo 13. Então, L e L. Essas são as informações do nosso triângulo isósceles. E ele pede a área desse triângulo, de cada um deles. Então, a gente vai trabalhar só com esse triângulo aqui. Como é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Nós temos a base? Temos. Mas cadê a altura do triângulo? Nós não temos. Precisamos calcular a base do triângulo. Vamos trazer esse triângulo para cá. Então, se a gente se lembrar, o que é que a gente tem da altura? A gente tem aqui, ó, a altura. Quando a gente coloca aqui esse segmento da altura, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter metade da base, vai ter o lado e a altura. Isso aqui, ó, ela se configura como um triângulo retângulo. E aí a gente pode calcular utilizando o teorema de Pitágoras para calcular o valor de H. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Identificar corretamente quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Então, a gente vai ter aqui a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, 13. Então, 13 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Por que 5? A metade do lado, está aqui, ó, 10 dividido por 2. Então, escrevendo corretamente a expressão do teorema de Pitágoras com os componentes da nossa figura geométrica correta, a gente pode responder 13 ao quadrado, h ao quadrado, 5 ao quadrado. Resolvendo toda a expressão, a gente chega que h é igual a 12. Então, agora a gente já tem os elementos para calcular a área do triângulo. Então, a gente pode calcular base vezes altura dividido por 12. Então, a área do triângulo vai ser o quê? 10 vezes 12 dividido por 2. 10 dados no enunciado, aqui, 12 calculado, levando em consideração as configurações do triângulo. Então, a minha área total vai ser igual a 120 dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a 60 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque a nossa medida está aqui em centímetros, então a gente está na unidade de área. Podemos marcar a alternativa D como correta da questão 28. Questão 29. A editora do IFRN publicou um livro contendo dados sobre casos de linchamentos no Brasil. Na numeração das páginas, imprimiram-se 40 vezes o algarismo 2. Esse livro, no mínimo, é composto por quantas páginas? Vamos pensar um pouco. Se a gente prestar atenção, o algarismo 2 ele vai aparecer 40 vezes. Então, a gente tem que ver aqui, ó, coloquei 40 posições. Quais são os números que vão ocupar essas posições? A gente vai ter o número 2, o número 12, todas as casas da posição do 20, ó,
todos do número 2, 32, 42, 52 até o 92. Quando a gente chegar no 100, a gente vai ter a mesma coisa. E aí ele vai se repetir, ó, 2, aqui 2, 12, 20, 21 e assim por diante. O que que acontece? O número 22 e o número 122, o 2 aparece duas vezes. Então, eles são contados duas vezes, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vai contar 1, 12 conta 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já viu aqui que até o número 22 a gente ocupa 6 impressões. Quando a gente faz toda a sequência, quando chega no 25, a gente vai ter 122. Só que aqui eu vou ter a posição 25 e aqui a posição 26. A posição 27 vai ser aqui, 28 e assim por diante. Significa dizer que quando a gente imprime o algarismo 2 40 vezes, a gente tem que ter pelo menos 192 páginas, que corresponde à alternativa C da questão 29. Questão 30. Dado que x mais y é igual a 2 e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10, o valor de x ao cubo mais y ao cubo é igual a... Vamos calcular. Primeira coisa, a gente está diante aqui de um problema de produtos notáveis, então a gente precisa lembrar como é que calcula essas expressões. Como ele quer essa daqui, ó, x ao cubo mais y ao cubo, a gente precisa lembrar que isso aqui é igual a quê? É igual a x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Então, a gente precisa resolver isso aqui. Mas eu tenho que prestar atenção nos dados da questão. Olha só o que é que ele me deu. Ele deu x mais y igual a 2. Ó, quem é x mais y? E ele deu x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, posso utilizar essas expressões. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? X ao cubo mais y ao cubo é o que está de verdinho, ó, mantenho aqui. O que está de vermelho, eu também tenho. Ó. Só trouxe para cá para ficar junto. Então, eu tenho x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado, mas eu não tenho xy. Então, eu preciso calcular xy. Preciso lembrar de outro produto notável, esse aqui. X mais y ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 2xy ao quadrado. Percebam mais uma vez que esse valor eu tenho aqui em verde e esse aqui em vermelho eu também tenho. Só reescrevendo para ficar melhor aqui, ó, verde e vermelho. O que é que eu fiz? Ó? Mantive isso aqui repetido, x ao quadrado mais y ao quadrado repetido, e esse aqui, ó, 2xy positivo, passou para cá negativo, então menos 2xy. Vamos só agora substituir os valores, ó, 2 ao quadrado menos 2xy é igual a 10, vermelho. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 menos 2xy é igual a 10. Menos 2xy é igual a 10 menos 4, tá? Positivo passa negativo. Fiz aqui as operações e a gente chega ao valor que x vezes y é igual a menos 3. Então, a gente já tem agora tudo para calcular o que a questão está pedindo. Ó. Então, eu posso voltar para cá e substituir o valor azul aqui que eu coloquei. Então, eu vou ter 2, daqui verde, o vermelho, 10, menos, repetindo a fórmula, menos 3, que é o valor calculado aqui. Ó. Então, eu posso continuar. 2 vezes 10, menos, com menos, na multiplicação vai dar mais. Então, mais 3. Então, vou ter 2 vezes 10 mais 3, 13. 2 vezes 13 igual a 26. Então, eu vou ter que x ao cubo mais y ao cubo é igual a 26. Podendo marcar como alternativa correta a letra D. Chegamos ao final da resolução de mais uma lista de atividades do Preparem F. Se tiverem dúvidas ou verificarem algum erro, deixem nos comentários. Compartilhem esse canal, acessem a Google Classroom e chamem mais colegas. Contem conosco para apoiá-los nesse processo. Até o próximo vídeo.